Olá a todos, muito boa tarde. São 13 horas e 1 minuto. Eu estou começando então mais uma live no nosso projeto Experiências pelo Mundo, Consciência para o Brasil. É um projeto que nós começamos na semana passada e que se inspirou numa conversa com uma pessoa de Portugal sobre como nós poderíamos estar ajudando, auxiliando os brasileiros a se prepararem, a terem consciência de quais são os desafios que as pessoas têm enfrentado nos outros países que já enfrentam a questão do coronavírus há mais tempo, poderem, de alguma forma, nós podermos estar nos preparando para atravessar essa experiência, encontrando cada um de nós a melhor forma de estarmos equilibrados, preparados e seguros para atravessar essa nossa experiência. Então, nós estamos convidando então pessoas, brasileiros que estão pelo mundo todo, para que tragam a sua experiência pessoal, um relato pessoal. E hoje nós estamos aqui já a Nabila, que está entrando agora aqui no Instagram, para compartilharmos a tela e aí, então as suas experiências. Olá, Olá, como vai? Tudo bem? tudo bem, tudo bem. Eu estava aqui apresentando você, né? Apresentando o projeto, né? Experiências pelo Mundo Consciência para o Brasil. Estava falando, introduzindo enquanto as pessoas estão entrando, eu estava aqui falando da ideia do projeto. Diz uma coisa, é Nabila mesmo que fala? Nábila. Nábila. Ok, então, tá, Nábila. Porque o nome é diferente, né? Nábila. É, bem, mas eu também já estou acostumada. Alguns falam Nabila, outros falam Nábila, e para mim é tudo a mesma coisa. Aham. Nós não chegamos não nos falamos pessoalmente, só trocamos mensagens, né? Exato, E eu estava falando para as pessoas sobre a ideia desse projeto, né, Nádia? Que é exato. poder fazer uma conversa com pessoas brasileiras, já fizemos também com um enfermeiro português, que também no sábado trouxe um depoimento super interessante, porque ele está trabalhando em Braga, em Portugal, como profissional de saúde, lidando com o enfrentamento do coronavírus, e trouxe um relato interessante. O nosso objetivo aqui não é trazer informações apenas, né? A mídia já está cheia de informações aí sobre... Exato. O que nós estamos procurando trazer são as experiências pessoais de como você tem lidado com isso na sua realidade, como as pessoas brasileiros em todo mundo têm passado por isso, para que a gente aqui, que estamos defasados em relação às etapas que quase tudo estão atravessando, a gente possa ter uma noção do que seria melhor, né? De como cada um de nós pode estar consciente de estar lidando com as situações, claro que adaptado à nossa cultura, à nossa Claro. situação, mas aproveitando a experiência de brasileiros que estão no mundo todo. E aí, por isso que eu coloquei o convite para você, para que você pudesse trazer da Eslovênia a sua experiência de como você então está atravessando o período de quarentena, como você e sua família têm enfrentado isso. Seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E a gente vai ter agora, durante 50 minutos, uma conversa para a gente poder saber como é que você está atravessando a experiência do coronavírus. Obrigada pelo convite. Acho que é um tema super importante ser tratado e as lives que você tem feito, eu assisti pelo menos as duas últimas, peguei meio tempo, assim, quando eu tenho tempo, pego e vejo. Foram super, super legais, assim, para mim, para eu ter uma ideia do que está acontecendo nos outros países da Europa. Porque Uhum. a gente vive, por exemplo, eu via da moça que vive na Itália, em A Bergamo, eu Flávia. acho que é a Flávia, que é tipo 4 horas de distância daqui de casa. Assim. Quando você pensa em distância, a gente não está tão distante um do outro, mas as realidades são completamente diferentes. E eu achei super interessante, assim, porque a Eslovênia é um país muito pequeno, são 2 milhões de habitantes, né? Começa por aí. Então, o impacto que isso está tendo aqui, ou o jeito que as coisas foram colocadas aqui, começaram muito mais cedo do que quando foram começados na Itália, por exemplo, ou na França, ou até na Alemanha, né? Então, assim, eu tenho conversado com pessoas da Alemanha, porque eu morei lá os últimos 9 anos. Ah, você morou na E Alemanha e depois foi para a Eslovênia. exato, exato. Então, assim, Uhum. tenho amigos que estão nessa situação de quarentena agora, por exemplo, que eu já estou há 18 dias, mais ou menos. Então, assim, eles começaram agora o que a gente começou há 18 dias atrás. Então, assim, tem uma defasagem, assim, né? E
e eu vejo assim, pelo meu lado, eu vejo que a minha situação assim é bem diferente. Primeiro que a Eslovênia ajuda a situação a ser um pouco mais leve, porque é um país muito, eu acho, bem rural, assim. A maior Uhum. cidade tem 300 mil habitantes, que é a capital. Nossa. É. A minha cidade tem 40 mil habitantes, eu moro numa vila que deve ter 200 pessoas, 200 famílias, assim, 100, cento e poucas casas, 200 famílias. Então, eu já moro afastado da cidade, numa vila, numa casa. E, normalmente, aqui as famílias moram em casas duplas. Então, por exemplo, moram os pais embaixo, os filhos com suas respectivas famílias em cima. Então, moram todos juntos. E você tem um senso um pouco mais de espaço, né? Você não está enfurnado num apartamento pequeno, você não está fazendo essa quarentena fechado dentro de um apartamento. Pelo menos a gente está tendo a oportunidade de ter um jardim onde o meu filho pode brincar. Eu tenho um filho de 3 anos, então para mim, por exemplo, eu fico pensando como é que seria isso se eu ainda estivesse morando em Munique num apartamento fechado, sem espaço para ele sair. Então, assim, então a gente vê as pessoas aqui, como é que estão lidando com isso, e a minha experiência própria é assim, você tem uma determinada liberdade, naturalmente que a liberdade de ir e vir para a cidade ainda está bem restrita em termos de você não pode ir para a cidade, por exemplo, para poder passear. Você tem que ser bem rápido, né? A gente tipo tem que sair cedinho, ir para a cidade, pegar o que tiver que vir, voltar para casa, pronto, acabou. Mas eu tenho a liberdade de ir e vir dentro do meu bairro. Então eu vou para a floresta, que a gente tem uma floresta aqui do lado, então a gente pode andar na floresta, pode voltar. Não existe a colocação de horário para você sair para fazer o esporte. Então, isso tudo é muito livre. E até da cultura do próprio esloveno, porque ele precisa de. Eles são assim, eles são muito ativos, né? Fora de casa, eles gostam de andar, e as montanhas, a floresta. Então, eu acho que é uma visão bem diferente da cidade grande também, né? Então, assim, nós saímos a hora que quisermos, né, para poder ir para a floresta, passear. Naturalmente que tem as suas leis, então a gente não pode chegar perto de outras pessoas, são mais ou menos 2 metros de distância. Só podemos andar em grupos de 5 pessoas da mesma família, então a gente não pode andar com amigos. Interagir, né? E interagir, assim, se eu encontro o meu vizinho na rua, eu vou parar, tipo, 2, 3 metros de distância, eu vou falar oi e vai. Ou eles passam aqui na frente de casa e a gente está na varanda e eles vêm conversar, mas a gente não chega para dar um abraço, como seria o normal, né, que a gente faria sempre, ou chega um para tomar um café e tal. Eles são bem específicos com relação a isso, eles entenderam o recado. E, e e eu acho que agora, no domingo, foi feito um pacote que restringiu a gente um pouco mais em termos de liberdade de ir e vir. Então, agora, em vez de 5, são 2 pessoas apenas. E o horário do shopping também, né? Você precisa de ir na loja de manhã, eles separaram. Então, por exemplo, de 8 às 10 da manhã vão os idosos, as gestantes, as pessoas com deficiência e de 10 às 6 da tarde, então o resto todo mundo poderia ir, né? Você não pode entrar em nenhuma loja sem máscara e sem luva. Se você não tiver uma máscara, você tem que colocar algum tipo de pano no rosto, tal, mas é obrigatório o uso de máscara e luvas para ir nos shoppings. Dinheiro também não está sendo muito aceito, papel tem que ser tudo no Uhum. cartão e bastante essa questão de você entra na loja, você limpa até a sua luva com álcool em gel, não é a sua mão, é a luva. Você entra de luva, põe o álcool em gel, entra e sai. Então, é mais ou menos isso, né? Assim que a gente está vivendo. Mas em termos de liberdade do que fazer, ninguém está reclamando, porque não mudou muito. A vida dele sempre foi muito pacata. Então, não foi um Uhum. choque muito grande essa questão de você ter que ficar em casa. Porque a gente já Uhum. fica em casa, né? Não é uma cidade grande como foi em Munique, para mim, ou Berlim, onde eu vivia antes, que você ia no museu, você ia no shopping. Não, aqui é tudo muito pacato. A gente sempre vive assim na nossa comunidade. Então, isso é uma coisa que não mudou muito pra gente, né? Só a questão mesmo de convivência com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, que é o que está fazendo mais falta. Mas
Vocês sentem essa falta? Vocês, tipo assim, porque a gente acaba não tendo muita notícia no Brasil da Eslovênia, né? É. Evidentemente, assim, a gente acaba não tendo muito contato. Então, é um povo que tem, então, assim, uma coisa social, de encontrar e tal, e isso hoje não está podendo fazer. Você se ressente disso? Vocês estão sentindo o efeito disso no dia a dia? Sim, sim. Acho que o fato muito engraçado foi ontem, né? O meu marido tá trabalhando de casa, a gente está trabalhando de casa, assim como mais ou menos todo mundo. E ele chegou umas 6 horas da tarde e falou assim: Ah, eu vou na floresta, eu vou andar com o meu amigo. Porque ele já não aguentava mais, ele tá sentindo falta dos amigos dele, porque normalmente eles são tipo a gente, assim, chega uma sexta-feira, vamos todo mundo pro bar, encontrar, tomar uma cerveja, conversar e tal. E Aham, isso tá, o pessoal tá sentindo falta, assim. O esloveno é muito próximo do brasileiro nesse ponto, assim, desse aham. social de amizade e tal. É, e isso a gente está sentindo falta. E a gente, aqui na vila, por exemplo, a uns dois minutos de mim, mora a minha vizinha, Nayumi, que é uma brasileira também. É uma muito amiga minha. E a gente se encontrava praticamente todo dia para tomar café. Antes de começar o trabalho, a gente ia andar na floresta, tomar um café. E você sente essa falta, porque você está acostumado a você bater um papo, né? Atravessa a floresta, vai lá, bate um papo, toma um café e volta. E é a mesma coisa para eles. Tem uma outra pessoa da nossa família que mora na mesma vila, que é uma senhora de idade, que a gente não pode mais ir lá tomar café com ela, exatamente por ela ser grupo de risco. A gente chega, por exemplo, vai fazer a compra para ela, larga a compra lá na portinha da casa dela, dá um oi da varanda e vai embora. E ela sente isso, porque ela tá sozinha, ela mora sozinha, né? E você, Então, e você, como é que você lida, por exemplo, tendo que chegar para essa pessoa e deixar as compras e dar um tchau e não poder interagir? Como é que é a sua experiência pessoal nisso, Nábila? eu fico meio assim chateada, né? Porque assim, eu sei que é importante para ela, né? Porque a gente não sabe, a gente tá bem, né? Quando você fala assim, ah, você é jovem e tal, você talvez não tenha os mesmos sintomas que tem uma pessoa idosa. Mas pelo fato da gente estar tão acostumado a ela estar sempre vindo aqui e a gente sempre está indo lá, a gente acaba sentindo falta. Eu sinto a falta, né, de estar podendo estar mais em contato. Mas mesmo assim, por exemplo, quando eu passo de bicicleta, eu vou com meu filho de bicicleta andando, eu passo lá, dou um oi, ela dá um chocolate para ele e tal, mas assim, sempre aquela distância, né? Outro dia ela até me perguntou se eu queria um café. Eu falei, acho que é melhor não, assim, sabe? Tipo, tem que dar É. aquela desviada. Até dava, assim, uma semana atrás a gente podia sentar na garagem da casa dela e botar a cadeira, tipo, 2 metros de distância e tomar um café, não seria problema. Só que agora deu essa questão da lei mudar um pouquinho, e então a gente está sendo bem mais cuidadoso, né? Então eu falei assim, é melhor não, né? Então vamos deixar para a próxima. De repente agora eles estão falando que a gente está estendido até o dia 17 de abril com a quarentena. Né? Começou, 17 de abril? por exemplo, começou dia. A gente foi avisado da quarentena no dia 12/3. No dia 13/3, meu filho já não teve mais aula. Né? Então foi aquela correria engraçada que eu fui fazer minhas compras de quarentena, que eles falam aquelas compras de quarentena que foi todo mundo, todo lugar do mundo faltou papel higiênico. Aqui não faltou É. nada. Eu achei Não. muito engraçado. Faltou assim, Mas aí faltou também, banana. mas aí também todo mundo foi pro mercado para fazer. Foi, foi. É Eu do também ser fui, humano, né? mas foi É, né? engraçado porque já tá, é do ser humano, só que a necessidade é diferente, né? Eu sempre falo assim, Sim? achei engraçado que é, foi na semana antes deles, na semana que eles foram anunciar a quarentena, no começo da semana meu marido já estava bem assim, olha, eu tô vendo o número de casos, eu tô achando que vai dar algum problema, então vai se preparando, vai fazendo uma compra para ter e tal. Então eu fui durante a semana, fui comprando assim, não fui encher o carrinho, né? Fui, comprei o que falta, papel higiênico, comprei fiz uma compra assim para 15 dias, né? Que é esse que fala assim, a quarentena é 15 dias, então faz uma compra para 15 dias. E fui fazendo essa compra para 15 dias, tal. E à tarde, logo depois, na parte da tarde, eles anunciaram que a gente está em quarentena na segunda-feira, dia 16. E aí foi aquele negócio, né? Voou todo mundo para. Realmente, no dia 13 não tinha muita coisa no supermercado, não. Banana, por exemplo, é uma coisa que chega e sai. Não sei por que a banana, o papel higiênico está sempre lá, mas a banana, assim, verdura, legume, é uma coisa que chega e sai, assim, é muito engraçado. Então, assim, se você quiser comprar uma verdura, um legume, por exemplo, tem que ir bem cedo,
compra, porque aí no final da tarde já não tem. Aí você tem que esperar até o próximo dia para restocar. Mas do mais, assim, os básicos, não. Mas eles foram, encheram bem, todo mundo meio desesperado, assim. Mas aí depois da primeira semana foi passando, porque foi todo mundo vendo que você não precisa de permissão para ir no supermercado, correto? Assim, você só tem que tomar cuidado, né? É aquele cuidado básico para você não entrar numa situação de risco, né? De contaminação. Então, as pessoas foram relaxando. E tem uma coisa também muito normal do esloveno, é, que é você ter uma horta em casa. Então, muito legume, muita Uhum. verdura, por exemplo, a gente tem. Tem um jardim grande e meus sogros plantam praticamente tudo que a gente precisa de legume e verdura. Então, o que tem, o que vai dando, a gente vai colhendo e vai usando. E todo Uhum. mundo aqui tem, que tem casa tem. Isso é meio que cultural, isso é meio fazendinha, assim, né? Todo mundo tem. Então, se você precisa, por exemplo, de batata ou de cenoura, você vai até a próxima fazenda, que é aqui do lado, você compra de lá. Então, você não precisa ir no supermercado. Ou tem um Uhum. vizinho que tem ovo, então você vai lá e compra ovo do vizinho. Ou que minha sogra ontem foi buscar ovo e salame. E é tudo feito em casa, né? Então, você tem essa rede de apoio aqui Uhum. das vilas, Uhum. o que eu acho super bacana, assim, entendeu? Que eu não teria se eu estivesse morando na Alemanha, por exemplo, Uhum. numa É cidade uma rede, grande. é uma rede de apoio que tem a ver com a cultura do lugar, ou você vê que agora mais aqui se estabelece? Já é alguma coisa cultural. É uma coisa cultural. Tá, então deixa E eu te aproveitar isso, Nábila. E isso você percebe, por exemplo, que facilita o enfrentamento de uma situação como essa? perfeitamente, É? perfeitamente, perfeitamente, porque imagina você vivendo sozinho numa cidade, você não sabe para onde correr. Vamos, diga-se de passagem, você vai no supermercado, tá faltando legume, tá faltando verdura. Vamos básico, a batata, né? Batata você faz muita coisa com batata, é uma coisa que você pode ter, você vai comer, vai te encher e tal. Imagina você vai no supermercado, acabou. No dia que eu fui, dia 13, porque eu tinha esquecido de comprar uma fralda, eu passei no supermercado e falei, pô, vou olhar o que tem aqui só para poder, de repente, eu esquecer alguma coisa, eu vou comprar. Não tinha uma verdura e um legume. Não tinha. Não tinha. Então, você saber que você tem o vizinho que tem uma fazenda, que planta um pouco mais de alguma coisa, que tem estocado e que está vendendo, te ajuda a enfrentar essa insegurança de você não ter, o não ter. Uhum. Não Uhum. rola essa insegurança para muita coisa. Porque você sabe que eles têm. Porque um vizinho vai ter galinha, o outro vizinho vai ter vaca, o outro vizinho tem batata, o outro vizinho tem. Então, você vai indo de vizinho em vizinho, porque você já sabe quem são, e você Uhum. vai buscar o leite fresco, o ovo fresco, tudo mais, entendeu? Então, assim, e você ajuda naturalmente a manter, né? Porque é aquele negócio, não vai tá, o vizinho não vai estar trabalhando e ele ganha o dinheiro com aquilo que ele vende. Então, Uhum. é uma rede de apoio muito legal Uhum. para nossa comunidade. Então, e Uhum. ajuda sim, ajuda Tá. sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que, então, agora recentemente, o governo acabou aumentando a restrição, né, o nível de restrições de liberdade, de grupo, de convívio, aumentou, quer dizer, mais, de uma forma mais rígida, né, estreitando, apertando um pouco mais essas liberdades. Isso foi por conta do agravamento do quadro, da situação aí, ou foi para reforçar essa prevenção, já que vocês começaram tão antes? É por uma questão de maior prevenção ou porque realmente está havendo um agravamento dos casos aí também? Eu acho que é uma questão de maior prevenção. A gente sabia que ia subir, ia ter um pico de casos. Que seria por volta dessa semana. Porque quando a gente entrou em quarentena, eu trouxe dados, porque eu falei assim, é bom ter dados para poder entender assim, que a situação realmente aqui não tá aquela situação terrível, caótica, como na Itália, tá? E olha que a gente é vizinho da Itália, né? A gente faz Sim. fronteira com a Uhum. Itália. Então assim, quando a gente começou a quarentena, tinham 131 casos confirmados. E hoje, só agora que eu olhei no jornal, porque eles estão atualizando o tempo inteiro, são casos confirmados, são 841. Foram 23.700 pessoas testadas, mais ou menos. Mas dessas 841 pessoas, 119 estão hospitalizadas e nós tivemos 15 mortes. Todas as 15 mortes foram de pessoas idosas, acima dos 80 anos de idade até, inclusive, com histórico de fumante e tudo mais. Então, assim, a nossa situação não está tão ruim se você analisa o fato de
dados de pessoas que estão sendo confirmadas a cada dia. Porque, se eu não me engano, ontem foram de ontem para hoje foram 31 casos positivos. Isso não é nada perto do número que está tendo na Itália, que está tendo na Alemanha, ou que está tendo. Então, assim, é muito pequeno. E isso porque até as pessoas entenderam. Quando falou assim, agora é a hora. Antes de fechar, as pessoas já estavam tomando cuidado. Quando a gente começou a fazer a quarentena, as pessoas realmente entenderam que a gente precisa de fazer esse esforço conjunto para poder tentar o mais rápido possível voltar à nossa situação normal de vida, né? Que é de ter as liberdades que nós tínhamos antes. Aham. Então, É, assim, então é isso, assim, não tem Essa, essa, tanto. essa, Nábila, é uma questão hoje que todo mundo está discutindo no mundo todo, né, por conta disso, né, das teorias e tal, e a gente acaba na ponta, né, a gente que fica, que somos os indivíduos, a gente fica nisso, né, então o afastamento social, o distanciamento social, o isolamento, quarentena, ou então o isolamento vertical, aqui no Brasil tem uma discussão em relação a isso, mas parece que realmente, como está aí, assim, o fato de vocês terem começado antes, parece que favoreceu a que o quadro tivesse mais estável hoje. Isso é um consenso, é uma compreensão natural das pessoas em relação a isso, em relação a esse É, tipo de orientação que nesse momento parece que é que está dando, pelo menos até agora, o que é. está dando resultado. E o governo também é muito cauteloso na hora de falar, né? Então ele fala bem assim, olha, a notícia boa é que a gente não está tendo tipo 100 novos casos por dia. Então isso é uma coisa boa, né? Tá bem diminuído o número de casos por dia que está acontecendo. Estão acontecendo. Naturalmente, provavelmente, nós temos muito mais do que Claro. 841 casos, né? Só que nós não estamos testando todo mundo. A recomendação é: você se sentiu mal, teve os sintomas que são relativos à Uhum. Covid-19, por favor, se isola em casa. O que significa se isolar em casa é você ficar num quarto, tá, né, não tem muito contato com os outros, toma toda a precaução e fica até passar. Se, naturalmente, os seus sintomas piorarem, aí é a hora de ligar para a emergência vai te buscar. Aqui eles não estão recomendando você ir até o hospital, né? Porque no caminho ir até o Uhum. hospital, você pode estar, por exemplo, você não vai sozinho para o hospital, você vai acompanhado de alguém. Esse alguém pode acabar sendo E contaminado por acaba. você. Então, e desde o começo, quando eles estavam, antes da gente de fechar a quarentena, eles já estavam falando, por favor, só venha ao hospital quando for muito necessário. Tanto que aqui não existem consultórios médicos, todos os consultórios médicos são no hospital. Então, o meu filho, por exemplo, tinha na terça-feira, na sexta-feira, dia 13, quando ele não teve aula, ele teria uma consulta e foi desmarcada por tempo indeterminado. Então, tipo assim, ele disse, não, por favor, não venha. Então, ele é saudável, ele tá bem, ele não tem nada, então não vem, entendeu? Até porque Uhum. criança não mostra tanto assim o sintoma, então não tem por que expor. Então, Uhum. esse é um fato muito interessante. Então, a gente começou bem antes disso a tomar algumas precauções. E a Sim. quarentena só ajudou realmente a não, tá ajudando a não dar aquela exponencializada nos casos assim tão rápidos, né? Uhum. Uhum. Naturalmente que tem gente que não quer entender isso, né? E isso foi uma das questões as quais nós tivemos um pouco mais essa firmeza em diminuir o número de companhia, em fechar mais, por exemplo, a gente poderia ir daqui até a capital, que é Ljubljana, antigamente não teria problema nenhum, a gente poderia ir até no mercado lá e tal, agora nós estamos restritos à nossa municipalidade, então é o meu município, eu não Uhum. posso sair do meu município, a não ser que eu tenha que trabalhar. Uhum. Mas agora eles colocaram polícia entre municípios, eles ficam olhando e vendo. Então, tipo assim, você precisa trabalhar? Tudo bem, pode passar. Não, volta para o seu município. Aham. Porque as pessoas não estavam levando a sério a Uhum. quarentena em termos de ficar em casa. Eles estavam achando assim, a gente pode sair para ir na floresta? Então eu vou lá na floresta que é 100 quilômetros de distância da minha casa andar. Uhum. E É. esse não foi o Isso. entendido. Me diz uma coisa, indo mais para um aspecto mais da sua experiência pessoal, né? Essa mudança de rotina toda, como é que foi o impacto disso aí na sua casa, no seu dia a dia? O que que você percebeu que teve que ajustar?
nós estamos vendo que é uma realidade muito diferente da nossa, mas aqui um dos nossos objetivos é poder perceber assim, como é que as pessoas, né, dentro dessa sua realidade, são obrigadas a mudar a sua rotina, a sua logística, o contato social, algumas pessoas falando do medo, da solidão, da dinâmica com o filho, com o marido, enfim. Como é que isso impactou? Quer dizer, como é que você tem feito aí no seu dia a dia, o ajuste que você teve que ter? Como é que isso aconteceu aí com você, Nádia? Então, aqui a gente mora em 5 pessoas dentro de casa, né? São meu marido, eu e meu filho aqui em cima e meu sogro e minha sogra lá embaixo. E é, nós estávamos assim, nós não, a rotina era, levantava cedo, deixava meu marido no trabalho, deixava meu filho no trabalho, voltava para casa, trabalhava, buscava todo mundo, ia no supermercado, fazia tal e tal. É, Hoje, acho que a minha maior dificuldade, a nossa maior dificuldade foi garantir que a gente ainda consiga trabalhar com o Bor, meu filho, dentro de casa, porque uma criança de 3 anos de idade requer Aham. uma atenção. Já deu para ouvir um pouco aí, né? Já deu para ouvir Você um viu pouco aqui. antes que Mas é ele isso, né? É isso, né? Assim, muda totalmente a logística, né? Exatamente. Então, assim, a gente já estava acostumado. Ele tem, assim, a rotina da manhã dele não mudou muito. Ele acordar, ele sempre acordou e desceu para tomar café com os avós. Ele continua fazendo isso. Vocês continuam Como mantendo. Uhum. a gente continua mantendo dentro da própria casa o contato social, porque não tem ninguém saindo assim muito. Então, assim, nós sabemos que nós estamos bem, nós estamos saudáveis, o Bor está saudável, então o meu sogro e minha sogra também, então a gente não tem problema de estar entre nós. Ele continua, ele desce, ele vai tomar café com eles, eu tomo café com meu marido aqui em cima, meu marido desce para trabalhar no escritório lá embaixo, eu fico com o Bor a parte da manhã, faço almoço, a gente almoça, ele dorme. E aí, a partir das 2h30, 3 horas da tarde, eu que começo a trabalhar e o meu marido pega ele, vai passear na floresta, vai fazer qualquer coisa e tal. E aí, nós juntamos aqui em cima para fazer o jantar e tal, bem normal. Nós fazemos agora uma coisa que é muito interessante que a gente começou a fazer mais agora durante a quarentena é convidar os meus sogros para jantar aqui em cima. Então, 2 vezes na semana a gente tem essa agregação, assim, a gente fala, eu vou fazer uma pizza, sobe para comer, e traz meu sogro, traz uma garrafa de vinho, eu faço a pizza, a gente senta todo mundo aqui em cima, tem o nosso jantar, assim, o que é muito importante, porque você morando numa mesma casa, são 2 apartamentos separados, naturalmente, mas às vezes você não tem esse contato, e esse contato familiar é muito importante, e é uma das coisas que me fez muito, me levou muito a pensar durante essa quarentena, né? Como a gente não dá tempo para a nossa relação familiar florescer. E eu tenho isso muito comigo, assim, porque eu venho de uma família muito grande, assim, no Brasil. E o meu marido também tem uma família muito grande, muito unida. E, por exemplo, agora, durante a quarentena, eu e minha família, a gente está fazendo culto no lar sempre. Eu sou espírita, né? Venho de família espírita. Então, a Uhum. gente se junta sempre. Agora, a última semana foi a semana inteira. Todos os dias a gente se encontrava de noite para poder fazer uma prece juntos e discutir a situação e tal. E e isso para mim é muito importante. E eu queria alguma coisa assim que emulasse um pouco esse feeling com a minha família aqui. Então acabou sendo, vamos convidar os seus pais para virem jantar aqui em cima? Ah, vamos. E aí começou a fazer e virou uma rotina. Então toda semana, 2 vezes a semana, a gente se junta, toma o jantar junto e no final de semana, no domingo ou no sábado, se o tempo tá bom, a gente faz churrasco aqui fora, se o tempo tá ruim, a gente almoça junto lá embaixo. Então tem o almoço de domingo, mas você para poder dar mais foco à relação familiar, que é muito Você, importante. você assistiu a minha live de ontem? Um pouco. Aham, porque ontem eu falei sobre essa questão da solidão, que muitas pessoas têm me procurado falando sobre a questão da solidão. E uma das coisas que eu tenho falado é como as pessoas realmente, quando elas se pegam sozinhas, elas fazem uma avaliação como a sua, né? Não pela uma questão de solidão, mas como que a experiência da quarentena leva a gente a perceber não só a importância, mas a necessidade até de enriquecer os vínculos afetivos, familiares, como eles têm um papel que a gente às vezes negligencia porque a gente fica no automático da possibilidade, né? É isso que você É. falou que acabou reavaliando nesse período da quarentena, isso veio à tona para você.
E tô me reavaliando como mãe também, porque É? hoje é muito interessante, né? Porque eu venho de uma família assim que sempre foi muito. A minha mãe sempre teve muita atenção para mim, a minha avó sempre teve muita atenção para mim. A questão de dar atenção à criança e de entreter a criança, eu tive muito estímulo dentro de casa quando criança. E hoje eu vejo como mãe, o que eu estava faltando para o meu filho em termos de estímulo, em termos de paciência, em termos de. Porque eu sou uma geração completamente diferente. Eu Sim. acostumada a trabalhar o tempo inteiro e você chega em casa, você continua trabalhando e você está cansado, né? E aquela desculpa e tal. E de repente eu me peguei tendo que dar atenção full time o tempo inteiro para o meu filho, de 8 às 18. E como eu poderia fazer isso de uma forma melhor? E como eu poderia estar lá para o meu filho de uma forma, estar presente para ele de uma melhor forma? Então, eu me reavaliei como mãe, eu acho que o meu marido está se reavaliando como pai, do jeito dele, né? Em termos de dar Claro. essa atenção, educação também para ele, né? Para ter esse tempo, né? E a gente se reavaliando como família num todo, porque essa questão de você morar com os pais de alguém é muito Uhum. complicada. Então você se reavalia como família e isso é o bonito dessa experiência. Eu acho que o coronavírus veio mais para agregar do que Sim. para poder separar as pessoas. E isso para mim está sendo muito válido. Você percebe isso, quer dizer, que é uma reflexão sua, ou vocês compartilham isso, quer dizer, que há realmente um movimento de restabelecer ou ressignificar, né, os elos e os papéis, né, os papéis de mãe, de educador, de família, né? Ele está querendo entrar aqui na live. Vem cá, vem cá. Oi. Sim, Né? definitivamente. E a gente até. Mamãe, você precisa. Então, E definitivamente. Mamãe, você precisa, mamãe. Um pouquinho. Miha, can you give him something to eat? Can you take care of him? I'm on this thing. Can you take care of him, please? Aí o seu marido não é brasileiro? Não, ele é esloveno. É esloveno. Então. Bora aprender essa. Então, ele quer comer, ele descobriu os chips agora, só que eu não vou dar os chips. Só um minuto. Miha, can you please? E tem o negócio do ter a paciência com o seu parceiro também. Porque isso é uma coisa muito. Olha, quarentena é maravilhosa para isso. Você pode falar 200 vezes. Tá sendo maravilhoso. Mas eu li uma coisa na internet que faz muito sentido. Falei, o casamento que sobreviver à quarentena vai celebrar bodas de álcool em gel. Falei, concordo plenamente. É verdade. A gente recebeu isso como, claro, né, postagens como essa, no sentido da piada, né? Mas eu tenho tido na minha prática pessoas que estão falando exatamente isso, né? A postagem tipo assim, eu passei a conhecer a minha mulher, ou o meu marido, ele até que é legal, né? Ou ela até que é legal. Ou seja, o que parece começa realmente a conhecer uma visão que a gente no dia a dia estabelece um outro tipo de perfil de padrão de relação. E isso agora nos coloca no desenvolvimento necessário da tolerância, de uma ampliação da compreensão, da mudança de padrão de relação, porque senão vai ser até mais insuportável, né, assim, o convívio durante um período como esse, né? Exato. E eu acho que é muito importante essa questão do você desenvolver a paciência, porque eu acho que é uma melhora sua íntima, é bom para você. Nós vivemos num mundo que é muito sem paciência. As pessoas não têm paciência para comer, as pessoas não têm paciência para dormir, as pessoas não têm paciência para poder as pessoas vivem na correria. E quando eu me mudei para a Eslovênia, também acho que foi uma mudança muito consciente, porque eu estava cansada quando a gente decidiu mudar. Eu já estava cansada de viver na cidade grande, na metrópole, Sabe, eu venho de Vitória, né? Vitória, Espírito Santo tem o quê? A Grande Vitória tem 1.500.000 habitantes, não sei, mais ou menos isso aí. É a mesma coisa que a Eslovênia. E, de repente, eu me vi numa cidade de 4,5 milhões de habitantes, que foi quando eu mudei para Berlim 10 anos atrás. E, de repente, eu me vi numa cidade de, tipo, 3 milhões de habitantes, 2 milhões de habitantes, que é Munique. E eu estava cansada dessa correria de você acorda, vai trabalhar, pega o trem, pega isso, pega aquilo, põe menino, você não tem tempo para nada.
Uhum. teoricamente. E quando eu mudei para cá, eu mudei consciente de que eu queria um lugar que eu tivesse tempo para levantar. Você levanta, você olha pela sua janela, você vê o sol, você vê a floresta, você aprecia suas coisas, você dá aquela respirada e fala, agora o dia vai começar. Tanto é assim que o decorrer do dia aqui é bem diferente do decorrer do dia na Alemanha. As pessoas começam a trabalhar às 6 ou 7 para poder chegar em casa às 3 da tarde, para poder ter o resto da tarde e à noite com a sua família. Muito mais tempo para a família do que num dia a dia nosso, né? De Uhum. trabalho no Brasil ou em qualquer outro lugar com grandes cidades. E isso aqui, por exemplo, você quando avalia isso na quarentena, né? Por isso que eu falei assim, que talvez não tenha sido um impacto tão grande no estilo de vida deles, exatamente porque eles já levam a vida dessa forma. Mas Uhum. eu estava procurando isso, porque eu estava já num momento eu não estava conseguindo paz mais dentro da cidade grande. E aqui Uhum. mesmo com esse caos que está sendo feio, que está acontecendo da questão do coronavírus, você ainda tem a paz. Você ainda consegue Uhum. pensar, olha, hoje o dia vai fluir dessa forma, mesmo você estando preso dentro da sua casa, entre aspas, preso, você estando em quarentena, Sim. você tem como pensar, você tem tempo, nada é corrido, tudo tem seu tempo, sua hora e seu local. E isso é muito importante para você se manter são nessa situação. Naturalmente que Uhum. não são todas as pessoas que estão vendo isso, não são todas as pessoas que vivem numa casa, tem gente que vive em apartamento, mas ainda assim, o ritmo de vida é completamente diferente e isso ajuda Uhum. você a passar sobre isso. Então, assim, eu acho que é uma mudança, tá sendo uma mudança para você reavaliar Uhum. essa situação interna sua. Você está tendo tempo para você? Tempo para sua cabeça? Uhum. Você está tendo Uhum. tempo para você se sentir, para você se permitir sentir emoções, porque normalmente a gente não lembra, né? Quando você tá triste, tô triste, pronto, acabou, vai, passa pra próxima. Não, aqui tô percebendo que nessa situação toda de quarentena eu tô tendo tempo para pensar. Eu estou triste, como na segunda-feira eu acordei e eu estava muito triste. Eu estava sem, assim, eu permiti aquela segunda-feira estar Uhum. triste. E aí no Uhum. dia seguinte mudou e foi, entendeu? Então eu me Uhum. permito a cada dia passar por situações e sentir essas situações. Então É, isso está sendo muito importante. Nábila, quando você fala assim, eu fico imaginando assim, nós estamos falando de uma realidade que você estava buscando, né? Uma realidade então diferente. Você estava buscando isso e encontrou, né, um lugar onde você tinha então essa possibilidade, por exemplo, um esquema culturalmente de uma valorização por exemplo, de tempo com a família, os esquemas de horário de trabalho e tal. E mesmo assim, o que é diferente do que a gente tem, porque nós estamos na metrópole de 4 milhões de habitantes que você estava, né? Nós Exato. estamos em Berlim da vida, né? E todos nós estamos sendo obrigados a rever isso. E você, mesmo nessa realidade, em que parece que, de fato, tem até muito mais condição, também você, nesse momento, acaba não só reavaliando, mas dando uma ressignificação de como é que é importante isso que você conseguiu. Né? Ou seja, É, então, independente de você já ter, a questão do coronavírus, pelas restrições, faz com que a gente faça essa autoavaliação necessariamente. Mesmo você que parece, né, quando fala, já parece ter conseguido isso, você passa a ter uma ampliação dessa consciência. Coisa que a gente está tendo que agora sair desse sono, né, do automatismo para poder, então, identificar e avaliar essas coisas, né? Avaliar como são exato. importantes, o papel dessas coisas. Então, mesmo para você que já tendo uma realidade até muito mais confortável nesse sentido de possibilidade, também a quarentena está permitindo essa reavaliação que é fundamental, né? De qual é o sentido. Se você já tem, qual o sentido que isso tem, que você tem, né? E a gente que às vezes não Exatamente. tem, não tem assim, como é que isso é importante de passar a incluir na nossa vida, porque de alguma forma isso está se mostrando negligenciado, né, nesse automatismo e agora é super importante nesse novo período, né? Exato. Exato, e eu acho assim que muito das coisas que estão acontecendo com a gente, dessa autoavaliação, né? Esse sentido de se procurar e tal. Por isso que eu falo que o coronavírus é bem agregador nesse sentido, né? Porque você está tendo tempo finalmente para poder. Você é obrigado a parar. Não é que você queira parar, você é obrigado a parar, e você é obrigado a parar, e nessa obrigação de parar você tem essa possibilidade de pensar. E pensar não dói.
Assim, às vezes dispensar, tem aquele negócio que dispensar dói, mas pensar não dói. É até bom, inclusive, pensar sobre isso. Eu falo assim, você ter a possibilidade de ir na floresta e andar e esparecer e tudo mais é uma coisa que eu desejaria para todo mundo ao redor da Europa que está passando, está trancado, para os nossos amigos da Itália, para os nossos amigos da Alemanha, da França, que tivessem a mesma situação e tivessem a mesma opção. Por exemplo, eu fiquei chocada com a menina da França que falou que ela precisa de pegar um papel com uma permissão para poder ir no mercado e só pode se exercitar 1 hora por dia. Se você fizer isso aqui, o povo vai morrer. É assim, é de Uhum. coração. Isso não funciona aqui. Tanto não funciona que eu acho que na segunda-feira, na segunda-feira que eu estava bem triste, chateada, foi porque eles estavam querendo passar um pacote de leis que permitiam a polícia aparecer do nada para poder checar se você está fazendo a quarentena bem. E isso não pode ser permitido, não, pelo menos aqui. Tanto foi que eles retiraram essas duas cláusulas desse pacote de lei, porque é um crime você fazer isso com as pessoas que já, assim, eles precisam disso. É um direito Uhum. normal. Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim, sabe? Vendo a situação dessa menina na França, gente, que eu ia ter que baixar um papel todo santo dia para ir no supermercado? Eu moro com idosos, eu tenho que ir no supermercado para eles, imagina isso. Então, Uhum. assim, nesse sentido, eu sou muito grata que eu estou no local em que eu estou, com a liberdade que eu estou tendo, apesar dessa situação toda. Então, Uhum. assim, e aí é que vem o momento da reflexão. Eu sou grata por isso e eu estou tendo essa oportunidade de pensar no valor da gratidão, em ser Uhum. grata, entendeu? Então, Uhum. é isso. Eu sou grata que eu tenho 2 pessoas lá embaixo que eu posso ajudar. Eu sou grata que eles me ajudam também. Eu sou grata que a gente está aqui tendo todo dia matando um cachorro. Como é que fala? Tendo o esforço de aprender a lidar Matando um com leão a cada dia. matando o leão a cada dia, mas não é ruim, isso é maravilhoso, porque você vai se reconhecendo, né? E vai Uhum. mudando também, o relacionamento vai amadurecendo. Uhum. Então, tá Vocês chegam sendo a bom. ficar, vocês chegam a ter a experiência por conta, por exemplo, eu tenho tido muitas pessoas me procuram por conta da ansiedade gerada pelo noticiário. Você ainda há pouco falou que os dados também são atualizados diariamente ao longo do dia. Isso está impactando vocês aí, assim, do medo da contaminação, de trazer a notícia, a questão das notícias sempre aumentando. Isso tem trazido. Como é que vocês estão lidando com a questão das notícias, desse bombardeio de notícias aí na Eslovênia? Então, eu leio o Jornal da Eslovênia mais do que eu leio o Jornal do Brasil, porque eu decidi que se eu ver o Jornal do Brasil, eu vou ficar muito mais ansiosa, porque a minha família está aí, então eu penso na minha mãe, na minha sobrinha, na minha irmã. Por exemplo, a minha irmã trabalha no Rio de Janeiro e ela está lá sozinha. E o Rio de Janeiro tá tendo caso atrás de caso, atrás de caso, atrás de caso, tá uma loucura. E não é como se fosse assim a Vitória, né? Tipo, cada um mora numa esquina, qualquer coisa, você tem ajuda lá. Ela tá sozinha. Então, eu eu decidi assim, eu leio a minha notícia daqui, porque essa é a minha realidade. Eu não leio Uhum. mais a notícia do Brasil, porque senão eu não vou conseguir dormir, assim, de nervoso. Eu converso com a minha mãe, eu falo, olha, como é que estão as coisas aí? Eu torço para que as pessoas entendam que, apesar de parecer uma coisa assim, como é que vai fazer com o trabalho das pessoas e os desempregados e tudo mais, eu torço para que exista uma luz que desça sobre a cabeça dos nossos governantes e que vejam que é necessário ajudar, porque faz a diferença você estar dentro de uma quarentena. Não é uma coisa assim, por exemplo, você está falando de trabalhadores de fábrica, num local controlado, por exemplo, aqui continua trabalhando. Eles não fecharam fábricas, eles não fecharam é, é, o, as rodovias para os transportes alimentícios e transporte de petróleo, de diesel e gasolina e tudo mais. Tudo isso está funcionando. Só que é importante você ficar em casa, você que pode trabalhar de casa, você ficar em casa. Eu senti assim que eu estava olhando as pessoas lutarem no Facebook, aquela coisa, aquela guerra Uhum. de mídia social no Brasil, por uma coisa tão óbvia que é, gente, senta 15 dias, um mês dentro de casa, faz negócio na internet, não sei. Seja criativo com você e ajude.
E tem ainda o agravante no Brasil, que são as pessoas que moram na rua. Então, quando eu começo a pensar nisso tudo, sim, eu me sinto ansiosa, porque eu não sei o que vai acontecer. Porque a cabeça do governante no Brasil é muito diferente da cabeça do governante aqui. Sim. Uhum. Então, aqui você sabe o que vai acontecer. Existe uma união. Se a União Europeia fala vai todo mundo parar, todo mundo vai parar. Se a União Europeia fala vai rolar dinheiro para todo mundo para poder ficar em casa, vai rolar dinheiro para todo mundo para ficar em casa. E as pessoas vão ser trazidas em segurança e tudo mais, e etc. No Brasil você não sabe. Então, há muito tempo eu tenho feito isso também. Por exemplo, há muito tempo eu não voto também. Eu justifico o meu voto, porque não é a minha realidade. Eu não moro no Brasil há 10 anos, eu não tenho propriedade para tomar decisões aí. Então, eu simplesmente deixei para lá e falei, vou viver a minha realidade aqui. Aqui a minha realidade é que eu não me sinto ansiosa, porque a situação está num caminho que não é tão alarmante assim. Estava crescendo, mas não é tão alarmante. E as pessoas são conscientes. Então, não tem esse caso. Existe, por exemplo, a questão da minha sogra, que ela sim está muito nervosa, porque ela é fumante. E ela tem 62 anos de idade. E ela está no grupo de risco. Então, ela teve crises de ansiedade durante essas 2 últimas semanas, assim, que você vê que ela está bem abalada. Mas também é um dia atrás do outro. A gente está dando suporte e a gente dá o suporte, como é que fala? O suporte psicológico para ela da melhor forma possível e estamos juntos em família. Eu acho que isso faz a diferença, sim. Mas do Brasil, eu não prefiro nem ler. Isso. Mas aí você também filtra as notícias, mesmo da Eslovênia, ou você acompanha diariamente, ou você. Porque aqui eu tenho sugerido algumas pessoas para encontrar assim, o que para algumas isso é tão ansiogênico, né? Gera tanta ansiedade, que é preferível escolher assim, bom, escolha o jornal de 1 hora da tarde, ou de 8 horas da noite, para poder, porque senão as pessoas ficam o dia todo vendo o número, agora aumentou mais um caso, agora não sei quantas mortes no Rio de Janeiro. E tem pessoas que isso gera um quadro de ansiedade absurdo, né? Vocês aí estão filtrando isso, ou ficam tranquilos com a forma como a notícia chega até vocês? Eu acho que até o jeito que o noticiário traz a notícia é bem interessante, porque eles não trazem a notícia com aquele tom. Aconteceram, não sei o que lá, não sei o que lá, não. É em tom informativo. Olha, nós temos 841 casos e são... Pede pro papai. E são... Então, assim, são 841 casos e aconteceu isso, mas não. Naturalmente que a gente filtra muito o que chega no papel, porque tem jornal sensacionalista em todo lugar do mundo. Então, por exemplo, eu não leio o jornal que a minha sogra compra. Eu falo assim, esse eu não leio. Mas eu assisto o noticiário e eu leio o noticiário da RTV Eslovênia, que é a televisão nacional aqui, né? E eu acho ele super informativo, naturalmente que coronavírus do começo até o final, por enquanto, mas é a realidade que a gente está vivendo. Não tem condição. Mas é feito de uma forma muito interessante e muito agregadora. A única coisa que me deu ansiedade foi exatamente a questão desses dois artigos nessa lei, mas eu também falei assim, me deu essa ansiedade, eu fiquei triste nesse dia, e no dia seguinte eu falei assim, mas isso não vai ser aprovado. E dito e feito, não foi aprovado. Então... É um dia após o outro mesmo, né? É um dia após o outro, mas é o que eu falei assim, o que a gente procura fazer é passar muito tempo do lado de fora. Então, assim, eu passo a maior parte da manhã no jardim com meu filho brincando, ou eu estou arrumando alguma coisa, ou eu estou trabalhando. E aí, 1 ou 2 vezes no dia, eu entro no jornal para poder ver o que está acontecendo, entendeu? Então, mas é muito deles também, assim. A gente não passa o dia inteiro ligado no jornal, não. Algumas pessoas me mandam perguntas antes para vocês, né? E para você me perguntar assim, como que será na Eslovênia, né? Como é que será, né? Assim, porque é muito distante, né? da informação daqui, né? E algumas se repetem, que é a questão do trabalho, a questão da solidão, enfim, né? E uma das que me pergunta é sempre sobre atividade física, e vocês não têm esse tipo de problema, porque você tem uma realidade aí, e até, né, que ficou claro aí que é uma realidade, e é importante a gente ver como é que essa atividade física ela ajuda realmente a estabilizar, né? E a gente precisa se preparar aqui para esse tipo de necessidade. Mas uma que sempre estão fazendo agora é a questão
qual é o sentido, quer dizer, o que que você acha que no coronavírus, o que que acaba, assim, o que que parece que ele vem transformar, né? Ou seja, porque todo mundo fala assim, nós não seremos, nada será como antes, né? Porque muita coisa está É. mudando. Você falou já das suas reflexões, mas assim, quando você percebe não só a sua reflexão, mas o que está acontecendo, o que que você acha que realmente é uma crise de transformação de quê para você? O que que você está percebendo que está sendo, nós estamos sendo convidados a transformar? Nos transformar, eu acho, nos transformar intimamente, moralmente, principalmente. Porque os nossos valores morais, os nossos valores, o que eu te falei, os nossos valores são os nossos valores morais, os nossos valores como ser humano que estão sendo colocados a jogo nesse momento. É você deixar de você ser o eu e ser o nós. Eu vivo numa comunidade e aqui nós somos nós. Então, é essa reflexão que está vindo. O coronavírus, ele está trazendo esse aprendizado de nós aprendemos a olhar para o próximo, que nós nunca temos tempo. Quem é o meu próximo? É a minha comunidade aqui. Então, as pessoas aqui nessa comunidade estão me ensinando a parar de pensar no meu problema e pensar num problema conjunto. E como nós podemos solucionar esse problema? Então, uma vizinha faz máscara e distribui para todo mundo, que foi o caso aqui. Ou a outra faz uma compra, né? Pede para poder fazer uma compra e tudo mais. Então, é essa questão do ajudar o próximo. E isso é um desenvolvimento, é uma coisa que vem, é o nosso desenvolvimento íntimo e moral. E isso é muito importante para a gente, porque a gente vive numa sociedade do eu. E a gente tem que mudar a Uhum, sociedade do eu e passar a ser a sociedade do nós. E isso eu uhum, aprendi aqui porque a Eslovênia é um ex-país socialista. E um país uhum, socialista pensa na sociedade. Não é você trancar a pessoa, mas é você conviver em sociedade. E isso eles têm. Hoje eles não são mais. Mas eles têm isso. E é o pensar em sociedade, como você se ajudar e ajudar ao próximo. E isso é uma coisa uhum. muito bonita que o esloveno tem, que eu fico sempre muito emocionada quando eu vejo isso. E é por uma das razões porque eu me sinto tão bem aqui. É porque você não vive isolado no seu mundinho, você vive numa comunidade com outras pessoas e eles te veem como parte dessa comunidade e vice-versa. Uhum. Então, eu acho que é isso que o coronavírus vem trazer, ensinar o mundo a viver em comunidade e não viver em solidão, né? Aham. Eu acho que esse é um dos principais desafios de transformação, né? Eu tenho falado muito sobre isso, né? Como eu faço há muitos anos constelações sistêmicas, eu acho que o coronavírus traz uma constatação de que nós vivemos numa realidade sistêmica. Ou seja, o que eu faço reverbera sim na sociedade e no outro, o que o outro faz reverbera sim em mim. Então, agora, eu não tenho como cuidar ou tratar o outro, eu É, tenho como fazer a minha parte. Então, eu costumo dizer, eu penso global, então eu penso na floresta, mas cuido da minha árvore. Então, eu exato. penso, estou conectado, mas eu vou fazendo aquilo que eu tenho realmente controle, aquilo que eu tenho algum poder, aquilo que eu posso cuidar é a minha família, o meu trajeto, a minha responsabilidade. Mas eu sei que ao cuidar disso, eu estou zelando para que realmente toda essa comunidade, esse sistema, ele funcione. Porque, do contrário, nessa visão muito individualista, eu acho que a gente hoje sofre os efeitos nesse grupo de indivíduos que habita nesse planeta, nesse momento, né? É, A necessidade realmente de pensar nisso, né? Como de repente o vírus, na manifestação física dele, ele demonstra essa rede, né? Rapidamente exato, vai para todos os exato. lugares. Quer dizer, então, da mesma forma, a gente tem uma rede que, ao contrário, em termos de solidariedade, também pode reverberar positivamente no outro. Mas é preciso Exato. essa tomada de consciência, né? De chegar assim, bom, É. então, qual é a minha? Tenho chamado de responsabilidade solidária. Eu tenho uma responsabilidade solidária, é responsabilidade comigo, mas ela é solidária porque eu sei que ela repercute nas outras pessoas. E eu acho interessante até você levar o ponto de você ver, as fronteiras estão fechadas entre os países na Europa, mas o sentimento não está fechado. Essa vontade de fazer isso mudar, essa vontade de passar por isso não está fechado. Então, você continua vendo, você tem carregamentos de respirador sendo mandados daqui para lá, você tem uma ajuda vindo, como é que eles chamam assim, uma rede de ajuda acontecendo entre os países, mesmo as pessoas estando trancadas dentro dos seus próprios países. E eu acho isso muito importante, porque esse é o primeiro passo. Você fala, a União Europeia é realmente uma união, você está trabalhando em união e você está tentando manter o outro em pé.
Então, e isso é importante, assim, né? Quando a gente pensa nessa situação toda. E é isso que a gente tem que fazer com nós mesmos, quando nós olhamos ao redor, né? É o que eu falo, assim, tenta sempre ver aquele que está precisando e pegar a mão e puxar para cima, né? E não Uhum. pensar só na sua situação. Então, eu tenho amigos, eu estou conectado, por exemplo, amigos na Alemanha, eu tenho uma amiga minha na Alemanha que eu amo muito, que ela tem um problema muito sério de depressão. Então, sempre volta e meia eu pego, ela estava me falando, Nábila, se fechar, eu não sei o que que eu vou fazer porque eu moro sozinha. Eu falei, me liga, né? Uhum. Entra em contato. Então, assim, você tá prestando esse apoio, mesmo distante, você se fazer presente, né? Então, eu acho que isso é Uhum. muito importante. É o que você falou. É essa aglomeração que é a coisa global, né? O vírus, ele trouxe Uhum. É, esse abraço global, assim, vamos se apoiar para poder conseguir passar é. sobre isso. E quase, é claro que em cima da necessidade, né? A gente tem que se apoiar, porque é uma questão de quase que sobrevivência, É mas se a gente claro. não fizer isso, a gente vai desenvolver, ao desenvolver isso, a gente começa a perceber que isso parece fazer muito mais sentido do que uma posição só individualista, né? Exato, Isolada, né? Enfim, eu acho que exato. nós estamos diante de um grande processo de transformação que não vai acontecer de uma hora para outra, mas isso acho que inaugura uma outra forma da gente funcionar, né? E isso também ajuda a gente a entender que nós vamos passar por outros processos como esse. E quando vierem outros processos como esse, porque eu acho que a gente está em constante evolução. Então, é uma coisa assim, quando vem outros processos como esse, nós vamos saber como lidar com essa situação. A moça do caixa me falou outro dia, ela, nossa, todo mundo usando luva, todo mundo usando máscara, que coisa, né? Quando isso vai acabar? E eu virei para ela e falei bem assim, talvez isso não acabe, talvez isso vire uma parte da educação das Aham. pessoas e as pessoas vão Mamãe, eu do Kindle fica aqui, Lanzi. depois, tá bom? E isso vai Por que depois? porque a mamãe tá falando no telefone agora, tá bom? Sua avó vai aparecer daqui a pouco. Ela tava aqui na live assistindo, ela vai brigar com você. Então, assim, você vê que eu até perdi o ponto agora que ele apareceu. De incluir isso, né, a máscara no dia a dia, Então, né? eu virei e falei, é uma coisa assim que é uma questão, por exemplo, os asiáticos já fazem isso, é uma questão Uhum. de higiene deles. Quando eles estão doentes, usam uma máscara, né? Usam alguma coisa desse tipo. E a gente não. E isso vai virar, eu falei para ela, isso vai virar um novo comum, né? Isso vai virar um Uhum. novo normal. Então, nós vamos aprender a colocar uma luva para poder pegar as frutas no supermercado, nós vamos aprender a usar uma máscara quando nós estamos doentes, e assim por diante. E isso vai fazer parte da nossa cultura daqui para frente. E eu acho isso Uhum. muito interessante, porque eu acho que nós devíamos de ser abertos a essa questão de evolução cultural também, né? Tipo, não Uhum. só estagnar a nossa cultura, mas também aceitar o que os outros têm a nos dar com isso. Isso. Não, Bela, eu queria. Nós estamos. Quando chega uma hora, o Instagram corta a live, né? Então a gente está Aham. caminhando aqui para o final. Eu queria te agradecer muito, né, a sua participação. Eu tenho gravado essas lives e coloco no meu YouTube para que outras pessoas fiquem, né, pelo horário, enfim, as pessoas vão assistindo depois. E esse é o objetivo, né? Trazer experiências como a sua, diferentes, mas que nos ajuda a perceber o que isso tudo está representando para vocês que já estão vivendo mais adiantadas as etapas que nós ainda estamos por vir, mesmo com as diferenças culturais. Então, eu queria te agradecer muito, né, a tua participação aí, o pessoal lá de Vitória que me indicou você, sua tia, me É. passou, a Nábila tem uma sobrinha que está lá na Eslovênia, enfim. Mas te agradecer muito. Eu queria, então, agora, encerrando, que você desse um fechamento do que você gostaria de deixar para o pessoal em termos ou do que você recomenda, do que você aconselha, do que você deseja para o pessoal de nós aqui que estamos à distância, mas ainda para passar por algumas dessas etapas que vocês já estão vivendo. Primeiramente, eu vou agradecer você essas lives, porque elas realmente são muito legais e as pessoas têm a oportunidade de ver como as vidas são diferentes, né? Assim, como as Uhum. situações são diferentes. Mas eu queria deixar o meu sentimento de que tudo vai passar. E assim, não vai passar de hoje para amanhã. Não espera que vai ser daqui a uma semana. Vai ser daqui a um mês, vai ser daqui a 2, 3, não sei. Mas mantenha a esperança, porque essa situação para a gente está sendo um ganho. Está sendo um ganho em termos de desenvolvimento interior, assim. Então, para mim, como eu falei, é o momento de respirar e de você se entender como pessoa. E o que eu desejo é que as pessoas tirem esse tempo para poder se ver como pessoas, para poder sentirem os sentimentos e darem canal para isso, né? Porque a gente não dá. E isso às vezes causa as doenças da alma, né? Que a gente tem. Então, assim, utilize o tempo para se autoconhecer.
Utilize o tempo para poder, eu falo sempre, rezar, meditar, pensar, e que isso ajuda a conter, né, a tristeza e a dor num momento desse. E de que tudo vai passar. O Brasil, ele é uma terra maravilhosa e eu acho que o Brasil vai passar por isso de uma forma, vai ter os seus perdas, vai ter os seus ganhos, e vai ter também os seus ganhos. Com isso, eu acho muito mais a ganhar do que a perder, porque nós vamos aprender a ver a nossa sociedade de uma outra forma e o nosso irmão com outros olhos. Então, minha mensagem é de que todo mundo mantenha a fé e esperança de que vai dar tudo certo, como aqui eu também acho, e também vou deixar um beijo para as meninas que falaram antes de mim, da Itália, a Flávia, Uhum. e da França A também, Priscila. a Priscila, para que elas também aguentem firme, porque a gente vai passar por isso com certeza e vai todo mundo ser feliz e poder se abraçar e voltar a viver normal. Ok, Návila, muito obrigado pela tua participação. Eu convido vocês amanhã, nós vamos estar às 13 horas com a família de Madrid também no nosso programa. Um grande beijo para vocês todos, um grande abraço e muita paz. Tchau. Tchau.